Bom, olá a todos, olá a todas. Eu vou fazer duas falas. A primeira delas é uma fala que eu fiz no CNJ lá em abril, na época que eu descobri sobre a regulamentação se magistrados podem ou não falar nas redes sociais e esse debate sobre a persona pública do magistrado nas redes. E depois sobre um pouco do ecossistema, como é que funciona esse ambiente das redes sociais, 3 lentes que vocês podem ter. Eu prometo que haverá fake news na apresentação, e isso está incluso. Eu prometo que vocês sairão daqui com medo, porque vocês sairão daqui com medo. E possivelmente eu vou descobrir a senha de algum de vocês, não porque eu vou descobrir, mas porque ela já está pública. Mas a boa notícia é que você vai poder tirar uma foto do slide, ver sua senha está pública. E quem sabe você escuta que as pessoas falam não use a mesma senha em todo lugar. E aí numa dessa, pelo menos isso, você já muda seu comportamento. Ou você tira o seu amigo falso da sua vida e você vai entender que o amigo falso ele não é humano, ele é um bot e seus dados pessoais estão sendo chupados, arriscados por causa desse tipo de persona. Meu nome é Fábio Steibel, até onde eu sei só existe eu com esse nome, então qualquer dúvida que vocês tenham pode mandar um e-mail para ofabro@ofabro.com e eu respondo. Se quiserem os slides também, eu sou o diretor executivo do ITS Rio, que é o Instituto de Pesquisa no Rio de Janeiro. Dos 5 diretores, 4 são advogados, um não é, eu sou o que não é. Eu venho da comunicação na tecnologia e espero dar um certo contexto sobre o uso das tecnologias para vocês. Então, redes sociais, inteligência artificial e judiciário. Da fala que eu dei no CNJ, que foi no TRT em Brasília, o slide que eles tiraram para fazer a matéria sobre foi: não estar na rede é estar na rede pelos outros. Que eu acho que diz meu posicionamento, que acabou sendo formado no dia, porque eu nem sabia que haveria uma resolução sobre isso quando eu cheguei. Eu fui falar sobre inteligência artificial e judiciário. E tirar o magistrado da rede social, eu acho que é um suicídio institucional. Eu realmente não recomendo. Eu acho que é melhor ter boas práticas, é necessário uma capacitação, isso aparece nas pesquisas. Mas há um risco iminente em você estar na rede social, principalmente se você for judiciário. Então, essa fala é mais ou menos sobre isso. No evento em abril foi apresentada essa pesquisa. A amostra não é necessariamente significativa em termos de estatística, mas dá para entender o impacto que está envolvido nisso, né? 85% dos juízes usam redes sociais. Então, é basicamente dizer que todo mundo usa, uma minoria, 1 em 10 não usam. 96% dos juízes discordam que deva ser proibido o acesso à postagem às redes sociais da magistratura. E 74% dos juízes não receberam formação para uso das redes sociais. É basicamente dizer de que as pessoas querem estar, mas estão lá da forma como foram autodidatas aprendendo a fazer. E nisso, o seu uso pessoal com o seu uso profissional, eles se confundem bastante, porque afinal, o Facebook é seu, o Facebook é do magistrado. O Twitter é seu, o Twitter é do magistrado, o Instagram por aí. Mas eu acho ainda que não estar na rede é estar na rede pelos outros. Aí a pesquisa ainda faz algumas outras tipos de dados, né? Será que o juiz ele pode se identificar como juiz? Eu posso dizer, eu sou juiz nas redes sociais? 71% das pessoas acham que sim, é possível que você tenha alguma forma de identificação e tornar-se identidade pública. Será que o avatar, essa persona nas redes sociais do juiz, ela é diferente da pessoa juiz? 20% apenas acham que sim. Ou seja, a sua persona virtual, a sua persona real, elas são a mesma coisa. Se você tem a experiência de magistratura numa cidade pequena, você entende claramente de que é quase impossível de você não ser juiz se as pessoas têm um referencial de que você seja juiz, e isso se aplica também às redes sociais. Para dizer por que isso significa e para onde a gente vai, eu vou primeiro falar sobre a personalização da política, que é uma coisa estranha de falar no judiciário, porque a gente fala de partidos políticos sobre isso, mas eu acho que existe um elemento importante sobre isso. Depois eu vou falar sobre profiling, que é esse perfilamento, que é essa possibilidade que você tem de definir o perfil de alguém ou um perfil de comportamento a partir de dados que são obtidos entre eles nas redes sociais, e falar sobre qual o papel da inteligência artificial, modelos de negócios que geram sobre isso e o que isso significa para a vida do magistrado. Rapidamente sobre quem fala. Eu sou na Universidade de Harvard, eu sou afiliado ao Berkman Klein Center na área de inteligência artificial e ética. Eu também no Fórum Econômico Mundial eu sou
do Grupo de Trabalho de Tecnologias e Direitos Humanos, e sobre veículos autônomos na União Europeia, 30 países, Brasil incluído. Eu trabalho para pensar como é que cidades e estados vão se preparar para esses veículos autônomos chegando nas ruas. E eu sou também diretor executivo do ITS Rio. Bom, o judiciário, os demais poderes e a rede social. Entender a diferença entre o judiciário e os demais poderes é o primeiro passo para a gente pensar o que significa discutir magistratura e inteligência artificial. Porque o magistrado, ele não toma sua decisão pelo Twitter. Eu sei que não faz o menor sentido fazer isso, uma vez que vocês são servidores do magistrado, do judiciário e também juízes, mas se você pensar no executivo e legislativo é um pouco diferente. Então vamos pensar o executivo versus o judiciário. É esperado que o presidente da República ou qualquer cargo executivo ele utilize as redes sociais para comunicar o que estão sendo feitos. Cada vez mais é comum, inclusive, que você não usa mais o diário oficial e você não usa uma coletiva de imprensa para anunciar uma decisão que você está tomando. O presidente Bolsonaro faz isso, outros presidentes fazem também. É esperado que se faça lá. Inclusive, é esperado que às vezes você responda a um outro governo oficialmente através do Twitter, como acontece em outros momentos. O legislativo não está muito distante disso. Cada vez mais o legislativo não só ele reporta o que ele está fazendo, como ele usa as redes sociais para chamar a participação de terceiros. Então, na época em abril, eu abri e tinha lá o Cajuru e ele faz meio que uma consulta às pessoas falando, olha, eu vou decidir isso, o que vocês acham? Ou o que vocês acham que eu devo investir esse dinheiro? Que tipo de menos vocês querem? Faz sentido essa presença do executivo e legislativo nas redes sociais porque faz parte do mandato. Uns 2 meses atrás, eu estava com o primeiro-ministro do Canadá e fizeram para ele a seguinte pergunta. Ministro, quanto você me dá, quanto que eu tenho que te pagar para você deletar sua conta de Twitter? Assim? Era uma brincadeira que acontecia nas redes sociais. E aí, Trudeau, quanto que você quer para deletar o seu Twitter agora? E a resposta dele foi bem clara. Ele falou, eu não posso deletar porque é minha ferramenta de trabalho. Faz parte da forma como eu regulo e como eu executo minha função estar nas redes sociais. O magistrado é diferente. O judiciário é menos permeado pelas redes sociais que os demais poderes, ele é muito mais fechado, porque isso é característico. O sistema de eleição no Brasil não é a forma como se ingressa na carreira, por exemplo. O like não é o combustível da tomada de decisão. Se eu atingir 50 mil likes, eu condeno essa empresa. Se eu tiver 10 mil compartilhamentos, eu salvo alguém. E o compartilhar não é razão de decidir. Não faz o menor sentido isso, é estranho. Mas essa não é a lógica dos demais poderes. E eu acho que é importante a gente fazer essa distinção antes de seguir. Como é que se dá o uso privado das redes sociais? Como é que a gente pensa esse tipo de ação do magistrado? Será que é possível você separar o seu Facebook pessoal do seu Facebook profissional? Eu, por exemplo, tenho 2 Facebooks porque eu entendi com 14 anos de idade que com o nome que eu tenho, Fábio Steibel, o Google me indexa facilmente. Eu escrevi uma cartinha lá para uma revista de jogos e eu descobri que até hoje a cartinha está lá, como é que eu passo da fase XYZ. Então eu criei 2 perfis, o Fabro, que é o que profissionalmente eu uso, e o Orbaf, que é o contrário, que ali só tem a família, os amigos e etc. Será que é possível a gente ter essa distinção? Na verdade não, porque para os algoritmos, vida pessoal e pública se entrecruzam. É muito fácil você entender que Orbaf e Fabro são as mesmas pessoas, principalmente se você pensar sobre dados, a localização que eu acesso, o e-mail que eu utilizo, as pessoas que são amigos. Eu me escondo porque eu consigo separar mais fácil, mas para o algoritmo não faz a menor diferença isso. E isso traz o debate sobre a personificação da política. No Brasil, o executivo sempre foi muito personalizado, né? A figura do presidente foi muito clara, mas se você pegar a Europa, a situação é bastante diferente. Os partidos na Europa eram muito importantes e muito fortes, e a ideia sempre é que você é o representante do partido. Mesmo a Margaret Thatcher, que é uma personalidade muito forte, ela era os conservadores. O primeiro a mudar essa lógica é o Tony Blair, e esse livro trata um pouco disso. Logo na campanha, o Tony Blair utilizou aquela famosa família margarina, né, na propaganda eleitoral. Então tá lá todo mundo tomando café da manhã, e aí ele fala, essa é minha mulher, esse é meu filho, e você faz uma associação de que se você é um bom pai, você é também um bom político, né? E você trouxe a família e você fez isso.
Tony Blair se torna primeiro-ministro, ele passa a governar, o filho dele está dirigindo, vai num acidente, começa a investigar e pode ser que o filho tivesse bêbado. E aí chegam pro Tony Blair e fala, Tony Blair, e seu filho aí? Afinal, ele estava bêbado ou não estava? E aí o Tony Blair fala, olha, meu filho é minha vida privada, né? A política, vamos falar de política. E aí a imprensa fala, não, você trouxe sua família para dentro, a gente não vai deixar agora a sua família para fora. Então, tudo que você é agora faz parte da persona pública que você tem. E aí você já começou a entender um paralelo com a vida do magistrado quando você começa a ter um Twitter e você começa a falar da sua casa, ou você começa a falar da loja que você gosta, e você começa a falar de coisas que são suas, mas que se mistura à sua vida pessoal. Então, há uma tendência no Brasil de personificação do judiciário em si. Como é que era a publicidade na década de 90? Né? Esse daí é o Washington Oliveto e ele está lá falando sobre o primeiro sutiã. Algum de vocês... Hã? Não, a gente pode não ter nascido nessa época, mas se lembra do comercial, né? Então, o problema ali da Valicera era que a Valicera era uma empresa que o público estava envelhecendo e não tinha novos compradores. Aí eles chegam para o Washington Oliveto com esse case e o Washington Oliveto tem uma sacada. Quer pensar uma menina que está no vestiário, todo mundo tem sutiã, ela não tem, ela chega em casa, aí tem uma caixa de presente do pai, ela parece seminua, coloca o sutiã, sai na rua, no que ela sai na rua, alguém olha para os seios dela, ela se esconde, mas aí ela está segura, e aí ela abre e sai andando. Coisas que nesse ano a gente não pensaria, nesses termos, seria politicamente muito incorreto fazer isso. Mas super sucesso, deu certo, vale certo até hoje, case de sucesso. Washington Oliveto fez isso simplesmente com achismo. Ele não tinha nenhuma pesquisa, porque não havia nenhum dado que ele pudesse ter para ter esse tipo de comportamento. Então a publicidade na década de 90 ela poderia ser muito efetiva, mas era basicamente um publicitário que tinha um sentimento de novela, do público brasileiro e etc. E deduzia um comportamento, testava, dava certo, se deve errado não conta para ninguém, e aí funcionou. Isso é muito diferente de como a publicidade é feita hoje. A publicidade hoje ela é muito feita através de dados que são enriquecidos pelos data brokers, né? Esses intermediários de dados. Daquelas logomarcas, vocês podem conhecer algumas, tipo Facebook e LinkedIn, mas duvido que vocês conheçam todas. E muitas delas são maiores que Google e Facebook. Porque nesses grandes bancos de dados, o que você tem é uma arquitetura e você enriquece os dados e a partir desses dados você pode fazer perguntas a eles. É certo que o Fabro está lá. O Fabro existe em todos esses, embora eu tenha nenhuma transparência sobre isso. E a publicidade hoje ela é feita muito através de uma personificação de quem você é e de que tipo de produto o Fabro gostaria. Então o Deda falou, se a gente falar o nome de um livro, vai ter procurado aquilo. A gente já entendeu de que o perfil do Data Broker do Deda vai entender que ele gosta de livro e por aí vai. Isso é bastante diferente do que o Washington Oliveto fala. Se a gente está falando de publicidade, dá um certo medinho, porque você gostaria de ter controle da sua privacidade, etc. Mas eu acho que se você entender que eu posso pensar o que você gostaria de comprar, eu poderia fazer uma pergunta mais genérica, que é do que você gostaria. E se você é um magistrado, eu fazer essa pergunta do que você gostaria pode levar a situações que não são tão transparentes assim. Então, vocês já devem ter conhecido o caso de Cambridge Analytica. Dificilmente ele foi o primeiro. O Cambridge Analytica foi extrair os dados em 2014, ele foi descoberto em 2016 e fechado logo depois. Essa daí é uma matéria de abril de 2019 de uma outra empresa que usa um deck de slides muito parecido com o Cambridge Analytica e faz algo muito parecido com aquilo. O Facebook se fechou, ao que causou o Cambridge Analytica, mas o que gerou aquela situação é uma sociedade de dados, que os dados são muito fáceis de serem obtidos, copiados, associados e etc. É uma característica da sociedade que os dados estão lá. E tem basicamente nada que você possa fazer para realmente se proteger, exceto se privando de um certo grau de uso de tecnologias que pode comprometer a sua vida social ou a sua vida profissional. Então é fato que o magistrado será profilado pelas redes sociais. Você não decide por lá, mas você será profilado por lá. Isso é uma realidade. E aí, no âmbito da personalização da política, a gente tem que pensar o que isso significa. Então, a inteligência artificial no judiciário, né? Esse daí é um projeto da Knight Foundation muito interessante. A Knight Foundation trabalha com jornalismo, ela é muito séria. E basicamente ela vai pegar várias decisões de um determinado caso e ver se há uma mudança de jurisprudência e principalmente se há juízes que são mais favoráveis, mais contrários ou que mudam muitas vezes de posicionamento.
Isso não é nada diferente do que a gente faria num estudo acadêmico de direito. Só que os grandes dados necessários para isso estão disponíveis, eles são tomados de decisões e aí você consegue fazer um profilamento de como juízes de uma instância superior decidem. Esse eu não acho tão problemático e rede social não está colocada aí ao todo. Eu acho que faz parte dessa publicidade que a gente tem do que é público e do que a gente pode fazer para o interesse público. Há um debate, mas eu diria que esse não é o desafio. Essa daí já é a Lex Machina. A Lex Machina ela vai se especializar em análises quase legais. Ela vai pegar vários magistrados, ela vai fazer um profilamento dele e vai dizer qual que é a probabilidade de haver uma decisão que vá por aqui ou por lá, ou a probabilidade de você usar um argumento A ou B e aquilo dar um resultado esperado. Pode ser ainda que eu tenha serviços que ajudam você a criar uma petição ou ajudam a criar alguma peça jurídica a partir daqueles dados, mas isso daqui ainda está analisando dados que são profissionais, então eu não considero isso necessariamente um desafio. Já o Raivel é uma outra plataforma, não opera no Brasil, ela é uma das muitas que existem para isso, mas o slogan deles é: aprenda como juízes pensam, escrevem e decidem. E esse daí eu já acho que é pouca transparência de onde os dados vêm. E se você tem dados que vêm das redes sociais, é possível que eu consiga misturar dados seus das redes sociais com dados que você decide para fazer o que for. Eu lembro de um exercício que eu dei para os alunos, eles queriam saber como criar um currículo, e eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que fazer sobre currículo é pensa na sua rede social. A pessoa que está te contratando, ela vai olhar, aprendam comigo. Eu realmente faço muito bem minha rede social, eu limpo ela. Entrem agora aí no meu Facebook e se alguém encontrar uma coisa que seja comprometível, me avisa, você não vai encontrar. 30 segundos depois, né? Fábio, você é a favor da maconha? Eu falei, oi? Em 2014, tinha uma charge que eu tinha publicado, compartilhado de algum amigo, que era uma referência que tinha alguma coisa a ver com maconha. Eu poderia dizer que não, mas assim, naquele momento de profilamento de um empregador, possivelmente haveria essa associação. Agora imagina se eu atribuo isso a um algoritmo que vai fazer uma análise de linguagens, uma análise de imagens, coisas que a gente não tem muito controle, e em algum momento vai ter lá, Fábio é a favor das drogas? Sim. E aí você tem essa lógica, eu sou magistrado, e aí você fala, bom, se Fábio é a favor das drogas, eu vou botar esse caso aqui para ele, etc. Nesse cruzamento da vida pessoal e pública, fica difícil de você saber como não colocar o seu Facebook no seu perfil que vai ser usado pelos outros para fazer esse tipo de julgamento. E será que tem alguma coisa que se possa fazer com isso? No momento, não. Pode ser que a gente evolua um pouco sobre o mercado de dados, pode ser regulamentação de dados pessoais, LGPD, esperamos seja colocada logo em vigor, mas na verdade os dados estão totalmente contra a possibilidade de você controlar os seus dados. Dito isso, a lógica mais plausível então vamos tirar todo magistrado das redes sociais, porque é muito risco de você deixar eles lá. Olha, só pode foto de cachorro e gato, e sem nenhuma frase, vamos fazer uma coisa absolutamente pasteurizada, porque nada que possa ser politizado, campanha de vacinação, não pode. Você poderia deixar lá. O problema disso é o efeito adverso que isso tem sobre as instituições. Na verdade, quando você pensa no público interno do judiciário, você está falando nos verdadeiros embaixadores do judiciário. O que a Sony e outras aprenderam? Logo no começo da chegada da internet, a ordem era ninguém fala em nome da empresa, você não pode falar que trabalha na Sony, na Microsoft, etc. Rapidamente eles entendem que isso é errado, porque quem mais entende, quem mais defende a empresa são as pessoas que trabalham e gostam de lá. Mais do que tudo, como você tem microbolhas, se você tira as pessoas que estão na microbolhas, você basicamente deixa vazio de conteúdo, e não existe vácuo de conteúdo. Então, se você pegar a situação da ONU hoje, você tem uma ilustração do que é. Eu lembro uma investigação que eu fiz sobre informação falsa, onde tinha essa ideia de que o Sul é meu país. Eu falei, em 2018, o Sul é meu país de volta. E aí alguém começou com uma corrente muito forte de por que é possível que o Sul seja um país na ONU. E eu sei como é que é o processo de você construir um país na ONU e não tem nada a ver com algo que tem a ver com isso e tudo mais. Esse grau de desinformação me levou a procurar onde é que estaria a boa informação da ONU. E ela estava num PDF lá dentro da página, mas não tinha ninguém falando a favor da boa informação, só havia desinformação. Se você tirar o embaixador da internet, sobram os haters.
E os haters, eles falam coisas muito erradas. E aí você vai ter, na verdade, nesse ausência de bons comentários, você vai ter só basicamente os críticos. É um suicídio institucional. Então, a gente sabe que existe propaganda computacional. Do lado de lá é o relatório que a gente fez sobre isso no uso do WhatsApp na eleição, no segundo turno da eleição do ano passado. Não é uma questão de esquerda-direita, é uma questão de modelo de negócio e existe. O WhatsApp, no relatório oficial deles em abril, admitiu que é possível de você fazer no WhatsApp propaganda computacional. Existem modelos de negócio que vão fazer da desinformação um negócio. Ponto. Se você tirar o orgânico, que são os embaixadores, é suicídio. Existe uma legislação de proteção de dados que está crescendo, em algumas áreas setoriais ela é mais forte, mas a gente precisa realmente da LGPD vigente, a NPD e etc. Dito isso, a tecnologia facilita a cópia e distribuição de dados muito mais fácil do que o marco regulatório. Então a gente não tem, na verdade, um bom cenário pela frente. E vem por aí o deepfake. Se hoje é possível de você fazer alguma imagem falsa, algum áudio falso, a própria tecnologia vai ser tão mais acessível que vai ser fácil de você fazer a minha voz. Vai ser fácil de você fazer a minha imagem com drogas ou sem drogas. Vai ser fácil de você dizer que eu estou com aquele candidato ou com outro candidato. E qualquer pessoa vai poder fazer isso. Então, se hoje você já está preocupado com informação falsa, vem aí em poucos anos, talvez meses, a possibilidade de você se escutar e não ser você. A experiência mais estranha que eu tive na China foi quando eu fui ao Netflix de lá, e uma das features do Netflix de lá é quando as crianças estão em casa, o pai está trabalhando, e ele fala: mãe, conta uma história para eu dormir. Ela fala: pede aí pro Netflix da China. Aí você pede: Netflix, conta uma história. E aí vem a história com a voz da mãe. E aí você tem realmente uma história que é roteirizada, mas com a voz dos pais. É extremamente estranho, mas não vejo como nada desprezível que vai acontecer lá. Dito isso, desse cenário que deixa a gente tão preocupado, mas que eu acho que é o status quo, não estar na rede é estar na rede pelos outros. E a gente sabe que esses outros não é necessariamente a favor do judiciário. E eu espero que o debate judiciário seja muito mais informado e muito mais qualificado do que existe. Mas o ecossistema da comunicação mudou. Esse aí é o William Bonner, em vez de ele dar boa noite, ele fala #fica a dica, ele pede para você virar o seu celular, gravar e o Brasil que eu quero e etc. É essa lógica que você não tem mais só um canal de comunicação, existem vários. E melhor ainda se cada um puder falar um pouco. Então, o Brasil que eu quero é um pouco a primeira vez na história desse país que todas as cidades do Brasil tiveram um vídeo em TV nacional passando lá. Isso é relevante. Isso mostra que essa centralização da comunicação, ela existe em algumas partes, mas ela não é hegemônica, existem outros modelos. O que isso significa, Eu acho que tem uma questão que é da fake news, que é de você ter um jornalismo que você acha que é bom. O perfil falso, que eu acho que é um truque muito fácil que vocês deveriam se proteger. E o fim da privacidade, que são aí 7 dicas que você deveria executar na sua rede social. O jornalismo seu, É certo, você vai compartilhar notícia falsa, todos vamos. Eu compartilho notícia falsa, vocês compartilham. Porque existe muita dificuldade de você compartilhar notícia que seja 100% verdadeira o tempo todo. É difícil. O que acontece quando isso existe é que a gente pode ter um carinho de explicar para a pessoa. Então, o ITS tem um grupo de notícias, e alguém colocou lá, Monsanto pagou o Google para esconder notícias negativas de jornal. Eu farejei e falei: nossa, tem cheiro de fake news isso daí. Fui ver. Não era exatamente fake news, mas era exagerado e distorcido. Em vez de eu falar: ei, você é burra, eu falei o seguinte: ei, você pensou nisso? E aí você fala: oi, fulano, fui ver a matéria no The Guardian. O caso é sério, mas só não sei se o título da reportagem em português é claro. O foco é da Monsanto como spin doctor. Um papel grande, claro, bem documentado. Já o papel do Google nisso é, de acordo com a matéria, o mesmo do LinkedIn. A Monsanto contratou publicidade e eles foram veiculados, é isso. E a pessoa falou: puxa, obrigado. Então veja que no debate da desinformação você vai compartilhar notícias falsas, mas eu acho que mais importante do que a notícia falsa em si é como a gente reage à notícia falsa e de como a gente interage com ela. Essa ideia de que você tem a televisão, a Globo, a SBT, Record, mensagem para muitos existe ainda, a tecnologia permite.
Mas eu acho que, na verdade, tem um modelo de engajamento, onde mais vale aquela notícia que sua mãe passou. Igual você leva um casaquinho, agora tem um novo tipo de assalto. Eu acho que quem compartilha também a sua intenção naquilo lá, e isso é relevante. Achou-se que as pessoas iam ler menos notícias com as redes sociais, mas aconteceu exatamente o oposto. Na verdade, nunca se leu tanta notícia, nunca se produziu tanta notícia. A circulação, 95% dos links no Twitter são de notícia. As pessoas elas estão muito mais politizadas e muito mais lendo notícias. Mas a gente não sabe se isso é bom. Esse novo ecossistema é desafiador. E um dos motivos disso é fake news. Fake news é um termo vago, né? Mas basicamente indica que você tem uma campanha de desinformação. Eu falo algo para você entender outra coisa, mesmo sabendo que aquilo lá pode não ser. Aí está o Adnet na campanha passada fazendo um meme de todos os candidatos. Alguns vão falar que fake news é culpa dos políticos que falam notícias falsas porque eles querem. Outros vão falar que a culpa é das redes sociais que espalham notícias por aí de uma forma irrepreensível. Outros vão falar que é da propaganda computacional, que existem pessoas que estão manipulando informações e bots para fazer isso. Outros vão falar que a culpa é do usuário. As pessoas preferem fake news a uma informação verdadeira e mais isenta e etc. E outros vão falar que é falta de você falar sobre o assunto. E lá está o Fábio na Fátima Bernardes, do lado de celebridades, falando sobre fake news para tentar falar para as pessoas sobre a relevância. E todos esses fatos estão corretos. Se você quiser culpar ou solucionar o problema de qualquer desses ângulos, está correto. A questão é que nenhum deles funcionou até agora, então a gente não sabe como reagir nisso. Dito isso, eu acho que em higiene cibernética a resposta é como não compartilhar notícias falsas. E aí você pode ir na BBC e ver 7 passos para identificar notícias falsas. Siga esses 7 passos e você estará livre. Ou você pode aprender esses 8 sites para verificar se a notícia é falsa. Se você não estiver cansado, aqui estão 32 passos para identificar de fake news e evitar ser enganado na internet. E aí você entendeu que é difícil verificar se uma notícia é falsa, até por isso existem jornalistas, agências verificadoras e etc. Mas se você tivesse que fazer alguma coisa, aí estão algumas dicas que você pode fazer. O primeiro é, se te passa alguma coisa e não tem fonte, áudio é um caso clássico, não repasse. Se te passam alguma coisa e que falam saiu na Folha e você desconfia, busque a Folha original e, na dúvida, não repasse. Se você vê algo, veja quem publicou. Essa pessoa tem alguma reputação ou é o blogueirinho que você nunca ouviu falar? Confira a data. Ela é de 2019 ou ela é de 2015? Né? Muitos adjetivos, né? Aspas, desconfie, não repasse. Pesquise outra fonte, o que sai num lugar, sai no outro e sai no outro. Leia a notícia na íntegra, veja se houve uma distorção. E na dúvida, não repasse. Então, se você tiver que guardar uma dica só, é a última. Na dúvida, não repasse, não passe para frente. A fake news morre ali. Não é tão urgente assim saber de alguma coisa se você tiver em dúvida se aquilo é necessário ou não. 1 em 4 pessoas compartilha uma notícia falsa mesmo sabendo que ela é falsa. Essa foi a primeira coisa que eu falei na Fátima Bernardes. E do meu lado tinha uma pessoa que fazia isso. E ele falou que vai que é importante. Então aquela saidinha do banco, vai que é relevante e passa. Né? A vacina, né? Comer abacaxi para o câncer. Na dúvida, não passe a notícia falsa. Verifique para você, mas na dúvida não passe. É só isso que você precisa guardar sobre fake news, sobre higiene cibernética. Perfil falso. Perfil falso é algo que você tem um amigo falso. Todos nós temos e eu espero que você tire o seu amigo falso agora da sua vida. Na internet, bots são atores não humanos que, em geral, tentam ser identificados como bots. Então, quando eu apareço na televisão, vem lá 10 pessoas dizendo, olha, vi você na televisão e quero ser seu amigo. E é interessante que eu começo a reparar que eles vêm como famílias. Então, às vezes vem 10 mulheres novinhas que falam, nossa, que lindo e etc. Da outra vez vieram caras dizendo, nossa, que gracinha, e outro. O outro vem, nossa, eu sou cientista também e queria ser amigo seu e queria saber o que está acontecendo. São bots, eles são perfis que são criados para ter um determinado comportamento. E uma vez que você amiga eles ficam existindo na sua rede para sempre. Eles trocam de cara, eles trocam de roupa, eles trocam de gênero, de tudo, porque você vende eles para outras causas. Então, se hoje eu sou um candidato de esquerda, contrato uma agência, ele vai pegar aquele perfil falso e fala, olha, esse candidato me representa. Direita, amanhã ele é direita, amanhã ele é Casas Bahia, do outro dia ele é Havan, e assim ele vai fazendo, porque é um negócio. Então, o perfil falso é uma coisa que você precisa tirar da sua vida.
O Twitter está cheio de perfil falso, mas o Facebook também. E se bobear, até o WhatsApp também. Né? Eu fui até 2017, eu fui e falei no evento da Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, sobre esse tema. É uma coisa super séria, mas eu acho que o perfil falso, ele está no cerne da desinformação, porque ele promove notícias falsas, há evidências, mas principalmente porque ele mora no seu Facebook. Então, se você adicionou alguém que você não conhece ou que você não conhece mais, você pode desamigar, essa é uma coisa boa, ou você pode restringir o acesso dessa pessoa aos seus dados, deixa ela que ela só vê o seu perfil público, e assim você protege os seus dados. Né? Estou passando aqui o fim da privacidade pelos minutos que faltam. Existem várias evidências de que os seus dados foram vazados e foram espiados. Esse daí é o relatório lá do Snowden que gerou o Marco Civil da Internet e outras coisas, onde havia uma agência de inteligência americana que estava escutando tudo o que acontecia na internet. Esse tipo de ataque, ele é possível, ele acontece hoje, mas ele é extremamente sofisticado. Não há nada que você possa fazer para se proteger disso, exceto ter um Estado forte, ter agências de segurança, ter agências de inteligência. Contra esse tipo de ataque, não tem nada que você possa fazer. Agora, no Telegram é diferente. O que aconteceu lá na questão da Vaza Jato, o ataque foi feito, é um ataque retardamente simples. E ele está ativo hoje. Se você tem uma caixa de mensagem sem senha, eu já te adianto que você está desprotegido nesse momento. Esse tipo de ataque do Telegram foi muito simples. Eu vejo um momento em que você está com o celular desligado, eu peço um código, o código não chega, eu peço para ligar, cai na caixa, eu ligo para a caixa, não tem senha, eu sei o código. Eu abri uma versão web e eu puxei todos os dados. É muito simples esse tipo de ataque que aconteceu aqui. E os hackers que usaram código Telegram para acessar o celular do Moro e dentre outros, fizeram esse tipo de ataque. Esse é um dos casos que a gente soube, mas é tão simples esse golpe e ele é tão possível hoje. O Telegram se fechou agora, mas outros aplicativos não, que eu diria que a dúvida é os casos que você não sabe que você foi escutado, porque é tão fácil de você fazer isso, né? Eles fizeram, quando foi a investigação, 5.616 ligações para acessar Telegram só de autoridades. É muita gente. Na verdade, o que eu imagino que tenha acontecido lá é que eles acharam um pote de ouro, fizeram um script e todo o grupo que tinha lá de Polícia Federal, CGU, eles foram pegando os telefones e foram puxando. Daqui a pouco eles falaram, putz, peguei o Moro. E agora? Vendo ou não vendo? Veio na rede e aí o que você faz com aquilo? Vamos descobrir ou será que eu vou fazer uma bolada? Eu acho que é isso. Eram, criminosos utilizando essa mensagem e depois você tem repercussões disso. Mas será que tem como você se proteger disso? E tem uma coisa que se chama higiene cibernético. Higiene cibernético, o Gene já diz mais ou menos o que é, mas Tóquio para mim é um exemplo disso. Nas Olimpíadas de 2020, ano passado, Tóquio, o governo do japonês decidiu invadir todos os roteadores e impressoras dos japoneses. Se você tinha senha padrão, o governo invadiu e imprimiu na sua impressora dizendo troca a senha. Porque essa era uma forma de reforçar para as pessoas que se eu consigo invadir, qualquer ataque mais complexo poderia fazer da sua impressora, do seu roteador, da sua coisa que tem internet, uma vítima de um ataque maior. Esse higiene cibernético é, na verdade, o que você deveria estar fazendo e que é o que menos a gente faz. A geração que põe adesivo na webcam e CPF, e põe CPF em qualquer site que aparece, né? E se você acha que o CPF é um problema, você esqueceu do seu e-mail. Se você for falar com qualquer empresa de comércio eletrônico, eles vão dizer que o seu e-mail é muito mais relevante para identificar fraude do que o seu CPF. Porque o seu e-mail você coloca em média em 117 sites e aí eu consigo saber um comportamento nos últimos 3 anos de aonde você acessou, quando você acessou, qual o perfil de aplicativos e etc. E se eu perguntasse seu e-mail agora, você me daria. Você acabou de me dar o maior identificador que seria possível. Então a primeira dica é, se você usa o seu e-mail profissional, né, para fazer coisas pessoais, não faça. Crie e-mails separados, porque possivelmente eu consigo associar os dois e você cria uma fragilidade para eles. Há uma tendência da privacidade, Stories é uma coisa muito mais privada do que era o Facebook, TikTok ainda é mais privado ainda do que é o Instagram. Há uma tendência das pessoas buscarem mídias mais privadas, mas o desafio é que tudo que é privado pode se tornar público, né? Então, aí está o caso em Santa Catarina, onde
O magistrado fez uma jossa com um cantor, uma questão de gênero, que estamos aí, vamos pegar suas mulheres e etc. Era um grupo de 8 pessoas no WhatsApp, aí está no jornal, porque realmente expandiu aquela fronteira. Essa ideia de que você deveria saber que tudo aquilo que você comenta na internet e produz pode se tornar público, e isso tem uma certa relevância. Não significa que pode, porque a legislação vai de outro contrário, mas se uma vez se tornar público, as consequências serão muito maiores do que tem. E não temos hoje tecnologia para prever que isso seja controlável, alguma coisa assim. Como se proteger? Então, a primeira coisa que você deveria fazer nesse minuto é ativar uma conta privada. Ali eu coloquei 2 imagens genéricas, onde você tem um casal se pegando assim agressivamente e um casal se pegando. E é um desembargador que me perguntou, eu tenho aqui esse magistrado e a conta dele do Instagram é só ele se pegando com a mulher, assim, é só isso. Você acha isso correto? E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, a conta do magistrado é aberta ou pública? É aberta ou fechada? Ou seja, qualquer um pode ver ou só amigos podem ver? Aí eu entrei e eu mostrei que quando eu entro, a conta era toda fechadinha. Só que ele era amigo da pessoa. E por isso que ele estava vendo. E eu perguntei, quantas pessoas profissionais estão aí no grupo? 3. Eu falei, então na verdade ele te deu foi acesso a uma parte privada da vida dele. Mas o fato de você ativar uma conta privada no Twitter, no Instagram, no Facebook, permite que você não tenha os seus dados expostos. E aí, se eu estiver ali varrendo a rede, eu consigo não ter acesso aos seus dados porque a conta está privada. Então, se você não sabe se a sua conta é privada, é só ir nas configurações, faça a sua conta ser privada agora mesmo. A segunda coisa você pode criar uma lista de melhores amigos. Tem no Instagram, tem no Facebook, no WhatsApp é possível fazer isso, claro. E aquela foto de você no aniversário, a foto de você de biquíni, a foto de você, comprei um novo carro, tô feliz, você compartilha só com essas pessoas. Porque a hora que você compartilha para 500 pessoas, a chance daquilo não ter o controle de privacidade que você queria é muito grande. Então, você criando lista de melhores amigos, você consegue ter o controle de que aquelas pessoas têm acesso ao que você quer, mas só elas e não as outras. Terceiro, adeus perfis falsos. Entre no seu Instagram e veja as pessoas que estão lá. Entre no seu Facebook e veja que tem lá. Se alguém você não conhecer, clica e investiga. Na dúvida, você pode restringir o acesso ao seu perfil público, porque isso pode ser um bot que pode estar todo dia chupando todas as coisas que você coloca e alimentando a outra rede, que você nunca vai ter controle sobre o que isso acontece. Higiene cibernético, básico, que é a senha. Então, se vocês já sabem da Jennifer Lawrence, que teve as fotos vazadas, e de várias outras celebridades, o tipo de ataque feito é extremamente simples. Basicamente, meu nome é Fabro, eu sou o Fabro, e todos os meus logins são o Fabro. Se eu utilizar a mesma senha, você já conseguiu acessar meu iCloud, meu Google Drive, meu Instagram, meu LinkedIn, etc. Então, é fácil de eu saber, possivelmente, qual que é o seu e-mail e qual que é o seu Instagram ou o seu iCloud. Foi assim que fizeram na Jennifer Lawrence. Ela tinha o mesmo Instagram, era o iCloud. A senha que ela utilizava era fraca e conhecida. E aí você conseguiu entrar nas fotos da Jennifer Lawrence e tinham fotos privadas dela. Aquelas fotos não foram feitas para ser públicas. Mas uma vez que alguém abusa daquilo, não tem muito que você possa fazer. Então, esse é o site, tire uma foto desse slide, Have I Been Powered. A única coisa que ele faz é que ele vai pegar todas as bases conhecidas de vazamento de e-mails e senhas, e ele vai dizer se o seu e-mail já foi vazado alguma vez. Se você colocar o seu e-mail lá, coloca os e-mails que você usa, se aparecer vermelhinho, significa que a sua senha já foi vazada. Significa que eu poderia saber agora qual a sua senha. Ele não vai contar, porque esse é um site para promover o interesse público, mas assim, 2 segundos para eu ir num outro site e procurar a sua senha que você sempre usa. Então, esse daqui, por exemplo, é o fabro@fabro.com. Aqui estão os momentos onde a minha senha foi vazada. O Dropbox, eu utilizava, foi vazado. O House, que foi um aplicativo para eu ver como ficava uma cama no quarto, eu instalei e desinstalei, mas a senha foi vazada. O LinkedIn e o MyFitnessPal, que eu estava testando aplicativos para corrida e aí eu desinstalei e não uso. Mas todos esses têm minha senha. Então, se você for ter uma senha, a primeira coisa é, se seu e-mail está aqui, você já sabe que essa senha é pública, nunca mais utilize ela. E 2 dicas simples sobre senha. A primeira é que a palavra password é ruim, porque ela é uma palavra-chave.
É muito mais fácil de você ter uma senha, uma frase chave. Então, minha mãe me mima, ela tem várias coisas, espaços e tudo mais, ela é muito mais complexa e fácil de memorizar. Né? Amo meu carro acima de tudo. Pronto, você ainda pode colocar o A maiúsculo, um ponto no final, a sua senha fica absolutamente segura. E você pode ter uma senha que você usa em todos os lugares, mas ela nunca é exatamente essa senha. A segunda dica é que você pode adicionar um elemento a essa senha que é aleatório. Então, por exemplo, se você tem o site do Tribunal de Justiça, começa com T, vai ser T, minha mãe me mima, T. Pronto. Você já conseguiu fazer que aquela senha ela seja única em relação aos outros. E você só de entrar no site sabe que é Tribunal da Justiça, começa com T, o que está acontecendo, e isso funciona a partir disso. Então, use sentenças, não use palavras, e faça uma forma de personalização. E a sua senha profissional, bancos e milhas, ela tem que ser, infelizmente, diferente de todas as outras que você faz. Porque elas são as senhas que vão ser mais visadas, porque elas têm um retorno muito grande. Então, infelizmente, essas 3 senhas, você tem que ter elas como únicas, completamente desrelacionadas com as outras e fazer. E se quiser ser mais aleatório ainda, crie um e-mail, não me mande e-mail@gmail.com, e toda vez que te pedirem, coloque não me mande e-mail@gmail, você só acessa para ver aquele aplicativo que você colocou, alguma coisa assim. Ele é um e-mail que ele fica um pouco mais protegido a partir disso. Eu escrevi com um membro do MP do Rio de Janeiro esse editorial na Zero Hora, que é Procura-se Policial Hacker. E a ideia do policial hacker é para desmistificar a lógica do hacker. Porque o hacker é uma palavra boa. Na verdade, hacker é uma palavra que veio do MIT, que significa a capacidade de você utilizar a tecnologia para resolver seus problemas. Então a gente espera que o policial hacker seja a pessoa que consegue usar um computador, uma câmera, qualquer coisa para resolver seus problemas. A gente espera que o magistrado ele seja hacker, que ele tenha essa capacidade de desmistificar a tecnologia e usar para resolver um problema. Vocês fazem isso o dia todo. Lei de licitação é difícil, vocês dão um jeitinho. Isso é hackear o sistema. O computador está ruim, você dá um jeitinho ali no mouse, isso é hackear o sistema. Então, se espera-se que quanto mais vocês conheçam de tecnologia, mais vocês tenham autonomia para fazer o que vocês querem, que é a atividade fim do Ministério Público, a atividade fim do Judiciário, na última coisa. Se quiserem os e-mails, é só mandar um e-mail, qualquer dúvida podem perguntar. Eu sei que eu já estourei meu tempo aqui e agradeço muito o convite. Obrigado.